Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço a todos que se inscrevam e compartilhem, deixem o seu like e comente os nossos vídeos aqui, nos ajude aí a crescer, tá certo? Bom, eu quero fazer aqui um vídeo bem interessante sobre esse livro aqui. Cara, esse livro aqui, foi uma coisa assim muito boa que eu fiz, foi ter comprado esse livro. Então, no caso assim, uma das partes que me deixou assim mais assim intrigado, né? No bom sentido da palavra, é a forma como era feito o currículo em Tarso, né? Das escolas primárias, né? Ou até para uma idade maior das crianças. Então, ali os alunos, sejam no caso os judeus, né? Como Paulo, ele vinha de uma família que era da diáspora. Eles tinham contato tanto com a Torá, né? No caso com a Septuaginta, por causa da língua grega, ele tinha esse contato com a Septuaginta e também com documentos no caso, autores não cristãos, no caso, né? Claro, nós estamos falando aqui de uma época pré-cristã, né? Tipo assim. Mas, no caso, autores, quando eu falo assim, desses são os filósofos gregos mesmo. E esse livro aqui, ele trabalha muito isso. Esse livro aqui eu já fiz aqui um review dele, né, no nosso canal aí, então depois você pode ver aí. Então esse livro aqui, ele fala algo muito interessante. Ele cita, no caso, alguns autores que não são cristãos, né, mas que falam de Tarso, mais ou menos como que era essa cultura ali, e dando detalhes sobre o currículo escolar das escolas em Tarso, aos quais as crianças judias, elas estavam ali estudando. Então, como eu falei, ele tinha esse contato, ele teve esse contato com a Septuaginta bem cedo, mas algo que ele fala aqui também, gente, é muito interessante. Ele fala sobre os contatos com outros autores. Ele fala aqui no livro o seguinte: ó, os estudos secundários começavam assim que o estudante soubesse ler e escrever com facilidade, em geral por volta dos 11 anos. O objetivo da educação helenística não era o desenvolvimento de um espírito crítico, mas a transmissão de toda uma cultura nas obras de autores como Homero, Eurípides, Menandro e Demóstenes. Olha só os caras que eles citaram aqui, né? Então, eles eram lidos ali naquele lugar, certo? Embora pudéssemos supor que os estudantes judeus da diáspora oferecessem alguma resistência à aceitação de todas as ideias dos livros didáticos, isso aqui é interessante, né? Estudados por seus contemporâneos pagãos, o sistema estava tão difundido e o método de instrução era tão consistente que deve ter influenciado até os mestres judeus. Então, todos esses autores aqui, eles eram lidos. Era o sistema, cara, não tinha pra onde correr, os caras tinham que ler eles. Isso a gente vai ver quando Paulo escreve suas cartas, ele cita, inclusive, filósofos pagãos, cara. Ele cita lá. Entendeu? Por quê? Porque Paulo, ele vem dessa cultura aqui também. Ele vem dessa educação, ele pegou esse currículo aqui. E isso ele leva, né, para a disseminação do cristianismo. Coisa interessante. Outra coisa também que eu acho massa aqui, ele fala também mais o seguinte aqui, ó. Na escola que tivesse mais de um manuscrito de um autor clássico, se houvesse diferenças, o primeiro passo envolvia alguma crítica textual rudimentar, ou seja, básica, né? Simples, mas era uma crítica textual. Exemplo, se eles tinham ali 10 livros desse Homero aqui, aí de 10 livros, eles viam que em uma página, exemplo, né? Isso aqui é só aqui um exemplo. Em uma página, olha só, eles viam que havia, olha só, tinha aqui palavras que estavam faltando. Ou seja, o papel estava rasgado, ou fosse um erro mesmo da escrita ali. Então, eles viam que havia aquela diferença ali em uma cópia para as outras. Então, o que é que eles faziam?
eles faziam essa comparação entre todos eles e pela a maioria eles iam escolher ali, é claro, né, qual era a palavra que estava faltando naquele documento. E assim eles tinham uma certeza qual era o texto ou a leitura real de Homero naquela passagem específica ali. Então isso acontecia, cara. Podia ser erro do escriba ou, no caso, a folha estivesse rasgada. Então aqui você tinha tipo uma variante ali naquele ponto ali, né? Então isso era feito na escola, cara, nas escolas em Tarso. Então creio assim que, no caso, dos 11 anos em diante, as crianças já tinham contato com esse tipo de material aqui. E os professores ali, é claro, eram os responsáveis pela crítica textual. Creio eu que Paulo, ele pode ter visto isso. Ele teve contato com essa crítica textual rudimentar muito cedo. E creio que Paulo, ele nem pensava, né, quando ele estava escrevendo, que hoje nós também faríamos crítica textual com suas cartas. Cara, isso é interessantíssimo isso aqui. Então, esse livro aqui, eu já até indiquei ele aqui, indico de novo, cara. Eu recomendo ele mais uma vez aqui. Tem histórias assim que eu acho que nós não vamos encontrar em outros materiais, tá certo? Então, algo interessante aí sobre a história de Paulo e sobre o currículo que Paulo ele teve que, no caso, assim, estudar, né? Ele teve que se deparar em Tarso. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente e não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever, principalmente se inscrever em nosso canal aqui, tá certo? Deus abençoe sua vida.